Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja alcançando o seu coração nessa manhã, manhã de domingo, manhã feliz, manhã em que o Espírito Santo de Deus já está falando ao seu coração. Eu tenho certeza de que desde que o momento que você acordou, desde o momento que você percebeu o cuidado de Deus sobre a sua vida, te permitindo viver mais um dia, você experimentou esse cuidado do Senhor, você percebeu esse cuidado do Senhor e você louvou ao Senhor pelos benefícios que Ele tem te feito. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência, é uma tendência nossa, que é a tendência da reclamação. Nós temos uma facilidade para reclamar, não é verdade? Mas você já parou para agradecer a Deus tudo aquilo que Ele fez por você? Acredito que sim. Hoje nós estaremos juntos estudando a nossa lição de número 5. Passa muito rápido. A oportunidade de você estar na EBD, principalmente por ter aulas gravadas, é uma oportunidade muito preciosa. Então, se você não pode assistir no horário oficial da escola, mas você tem condição de assistir mais tarde, assista o vídeo. Veja as aulas anteriores, anote, aproveite essa ferramenta que você está tendo acesso e aproveite, não desperdice, não trate como qualquer coisa. A nossa lição de número 5, ela vai falar sobre a saída do povo de Israel do Egito. Nós vamos pensar juntos sobre como foi esse processo, como aconteceu esse processo de saída, como é que se deu esse processo de desapego por parte dos israelitas de uma realidade que era uma realidade conhecida para uma realidade em que eles teriam que ter a confiança no Senhor e a confiança naquele que os liderava também, que era Moisés, um homem chamado por Deus para essa missão. E nós vamos ler um texto que vai ser o nosso texto áureo dessa manhã, dessa lição. E esse texto está em Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15, verso 2, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. Vamos orar, gratos a Deus pela palavra, orar a Deus gratos por tudo que nós temos recebido do Senhor, né? Tudo que nós temos experimentado do Senhor e que nós precisamos lembrar diariamente aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Oremos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações nessa escola bíblica dominical, que possamos aprender, que possamos ser edificados também, que possamos, Deus, ganhar base para ensinarmos outras pessoas acerca da Tua palavra. Senhor, eu Te agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos em formato online, Deus. Eu Te agradeço por essa plataforma que nós estamos conseguindo usar para transmitir a nossa escola bíblica. Senhor, que o Senhor continue fazendo com que nós valorizemos essas ferramentas, valorizemos, Deus, aqueles homens e mulheres que estão se dedicando na Tua causa e na propagação da Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, esse texto que nós acabamos de ler, o nosso texto áureo, ele é um texto que vai estar em um cenário de agradecimento, em um cenário de percepção do cuidado de Deus. É um texto que vai ser conhecido como o Cântico de Moisés, e esse Cântico de Moisés ele vai ser entoado, ele vai ser feito, ele vai ser desenvolvido após o processo do Mar Vermelho, após a passagem do povo pelo Mar Vermelho. Mas nós precisamos entender, ao estudarmos a palavra, ao estudarmos a Bíblia, e ao estudarmos história, para você que gosta de história, é importante você perceber que é necessário que você esteja atento aos detalhes e à construção que o autor está querendo te passar.
A Bíblia é palavra viva e a Bíblia não é um livro aleatório, então a Bíblia tem sim uma finalidade. Ela quer falar com você sobre vários pontos, por ser palavra de Deus, e quer te ensinar sobre diferentes perspectivas, utilizando algumas histórias. Histórias que aconteceram, nós cremos nisso. E que através do exemplo desses personagens, nós vamos trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E quando nós paramos para analisar a história do povo de Israel, uma história que vai ser basicamente a história da construção desse relacionamento de Deus, primeiramente com Abraão e consequentemente com o povo, nós vamos identificar nessa história inúmeros desafios e inúmeras provações que nos fazem refletir sobre a nossa forma de enxergar a fé nos dias de hoje. Será que a maneira com a qual você tem enxergado a fé é simplesmente aquela ideia de que Deus é com você e consequentemente tudo vai dar certo, vai ser só vitória? Será que a sua perspectiva de analisar a sua própria vida, os seus desafios e as suas lutas, será que a sua perspectiva é uma perspectiva centrada em que apesar das dificuldades, apesar dos momentos conturbados, Deus ele continua ao seu lado? Será que você tem refletido que independente do deserto, independente do mar que você precise atravessar, o Senhor continua sendo contigo? Talvez sim, talvez não. Mas fato é que quando nós paramos para analisar a Escritura Sagrada, nós vamos perceber que ela é muito clara em mostrar que o povo de Deus, mostrar que os discípulos, mostrar que o próprio Senhor Jesus, enquanto passaram por essa terra, enquanto estiveram caminhando por essa terra, tiveram lutas e provações. A provação não é um sinal de que Deus ele está contra você. A provação pode ser para você e para a sua construção de fé um sinal visível e perceptível de que o seu Deus está ao seu lado, apesar de toda dificuldade. E na nossa lição de hoje, é fundamental que nós percebamos o comportamento, primeiro, dos israelitas e segundo, o comportamento de Moisés, para que nós consigamos identificar os pontos positivos e os pontos negativos e a partir disso, criarmos para a nossa vida, criarmos na nossa prática um posicionamento diferente. É fundamental entendermos que a saída do povo de Israel do Egito foi uma saída que envolveu provações. Quais os tipos de provações imediatas que nós podemos lembrar? Nós vimos na nossa última aula sobre a morte dos primogênitos. Então o povo de Israel estava saindo daquela realidade em meio a um momento de luto, um momento caótico para o povo egípcio, um momento de profundo sofrimento. Então você já sai de uma situação de cativeiro vendo e percebendo a miserabilidade do outro, a miserabilidade daqueles que cercavam você, que se relacionavam com você, apesar de entendermos o regime de servidão que cercava o povo de Israel no Egito. Nós podemos imaginar também que a provação enfrentada por aqueles que estavam saindo era o medo do desconhecido, era a incerteza. Você pode questionar, mas Rafael, eles não confiavam em Deus? Confiavam. Eles não acreditavam em Deus? Acreditavam. Mas nós, seres humanos, nós somos frágeis. Nós somos frágeis e sensíveis. E para termos essa convicção de fé, que faça com que, independente do que nos cerca à direita e à esquerda, nós sigamos confiantes, é um processo e é um processo longo. Então nós estamos falando de um povo que estava disposto a enfrentar o novo, o desconhecido, em função do mandamento do seu Deus,
em função do convite do seu Deus para que eles adorassem, para que eles de fato vivenciassem o melhor de Deus, para que eles experimentassem a terra prometida pelo Senhor, para que eles experimentassem uma promessa que foi constituída a Abraão. Então ele se dispõe a essa realidade. Mas se nós não pensarmos nisso, se nós não pararmos para ponderar sobre essas coisas, nós vamos imaginar que as coisas aconteceram de uma forma muito fácil, de uma forma muito tranquila. E quando você lê a palavra não mostra isso. A palavra é muito clara em nos apresentar os desdobramentos. Nós vivenciamos um mundo que é muito rápido, um mundo digital. E cada vez mais nós queremos pressa nas coisas. Mas o Senhor tem o seu tempo próprio. O Senhor age de uma maneira particular. Não adianta a pressa do nosso coração, não adianta a ansiedade do nosso coração. As coisas acontecem no tempo de Deus. E no tempo de Deus, o povo de Israel sai daquele regime de cativeiro. Sai daquele regime conhecido de servidão e passa a encarar uma nova realidade. E a partir dessa nova realidade, a partir dessa saída, nós vamos destacar algumas provações que cercaram esse povo e qual a postura desse povo diante dessas provações. E, consequentemente, será que nós teríamos uma postura diferente? Será que hoje, em 2022, com outras provações, nós temos tido uma postura diferente? Ou estamos repetindo algumas posturas do povo de Israel? Ao longo da nossa lição, nós vamos perceber que quando nós lemos o texto bíblico, nós temos uma mania, nós temos uma tendência. Nós lemos o texto e pensamos, meu Deus, como é que esse povo, vendo tanto milagre, tanta maravilha, tanto livramento, esse povo duvidava? E nós temos essa reação porque para nós é algo maravilhoso. Mas eu venho com um outro questionamento. Hoje, 2022, nós temos a palavra. Nós temos a palavra que nos apresenta as histórias, nós temos a palavra que nos apresenta os ensinamentos. E ainda assim, caminhamos muitas vezes pela provação. E essa provação tira de nós o foco central da nossa existência, que é o Senhor. O povo de Israel não era diferente, eles tinham as experiências com Deus, como nós podemos ter também. Eles tinham um início de relacionamento sendo construído com o Senhor, e nós temos relacionamento com o Senhor também. A grande diferença é que eles estavam vivenciando ao vivo e nós temos a possibilidade de olhar para o passado e aprender com esses relatos. Mas para que nós possamos aprender, é necessário observar, é necessário humildade para recomeçar e é necessário uma percepção de que Deus sempre operou na história. Quando o povo sai do Egito, a primeira provação que eles vão enfrentar em uma escala maior é a da incredulidade. Rafael, como é que o povo viu tanto sinal, tanta maravilha? Como é que o povo viu o agir de Deus? E ainda assim permitia que a incredulidade habitasse no coração. É simples. O ser humano, ele tem uma memória curta quando se trata daquilo que Deus já fez. Nós temos essa memória curta. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas palavras o Senhor já te entregou através da leitura bíblica em um momento que você estava com o coração pesado? Inúmeras, eu creio. Mas quantas vezes, quando surgia um novo problema,
você primeiro pensava no tamanho do problema, na dimensão do problema, para parar e observar e falar, olha, já passei por problemas parecidos, já passei por problemas similares, mas o Senhor esteve sempre comigo. E com aquele povo não foi diferente. Eles saíram daquela região, mas eles estavam ainda assustados. Por que assustados? Primeira decisão, eles vão evitar qualquer estrada principal, qualquer rota principal, em que eles pudessem encontrar uma guarnição egípcia de fronteira, em que eles tivessem um contato direto com um outro povo. Por que isso? Eles não estavam militarmente já preparados. A saída do Egito após a morte dos primogênitos foi uma saída repentina. Então eles tiveram que sair. E essa incredulidade que a todo momento tenta tomar o coração humano faz com que você desconfie, faz com que a todo momento você tente se cercar de uma maior forma de segurança para evitar qualquer problema. Então eles vão para uma rota diferente, para uma rota, entre aspas, mais segura. Eles estavam contentes e felizes pelo cuidado do Senhor, mas eles ainda tinham aquele peso do será. Irmãos e irmãs, quando Deus age, quando Deus manda, o será, ele não existe. Não estou dizendo a você que isso é algo fácil de alcançar, que essa dimensão é uma dimensão fácil para você estar. Não é. Mas nós precisamos a todo momento lembrar que quando Deus determina, nada vai ficar no caminho. E o Senhor, trabalhando no coração daquele povo, trabalhando no coração daqueles homens, mulheres e crianças, o Senhor, ele conhece, isso é maravilhoso, o Senhor, ele conhece todas as coisas. E Faraó decide perseguir o povo de Deus. Faraó vai parar para refletir, vai dizer, olha, o que é que nós fizemos? Onde é que eu estava com a cabeça? Eu perdi a minha mão de obra, eu perdi os meus trabalhadores, eu perdi aqueles que me serviam, que tinham o objetivo de existir para cumprir o meu desejo. Onde é que eu estava com a cabeça? Ele junta o seu exército, ele junta alguns agrupamentos e ele vai perseguir o povo de Deus. E qual é a reação desse povo? Cada lição que nós trabalhamos ao longo do nosso trimestre, cada lição ela tem um objetivo de comunicar a experiência de homens e mulheres diante das tribulações, das lutas, das provações, diante do agir de Deus. E esse povo, em um momento que percebe o que estava acontecendo ali, em que eles estão diante de um mar e estão vendo que vinha o inimigo e eles não tinham para onde prosseguir, eles não tinham o que fazer, eles não tinham mais onde confiar, humanamente falando. Qual é a reação deles? Eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia novamente em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 11. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 11. O texto diz assim: disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis.
para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O povo que estava ainda mergulhado em um processo de certa incredulidade, que aprendeu dentro de uma cultura egípcia a confiar na força do braço, porque eles estavam ali servindo, esse povo percebe que vem um exército, e contra aquele exército eles não teriam o que fazer, então eles não param para analisar simplesmente que Deus poderia fazer qualquer coisa, eles param para murmurar. O foco do povo foi o problema. O foco do povo foi a situação adversa. O foco do povo foi o caos que eles estavam enfrentando naquele momento de desespero. E em momento de desespero, a incredulidade bate na porta do nosso coração e pede a chave. Só que nós não devemos entregar a chave do nosso coração para a incredulidade. Nós precisamos entregar a chave do nosso coração para o Senhor Todo-Poderoso. Para o Senhor que responde, para o Senhor que é Deus forte, para o Senhor em quem não há dúvida ou limitação. E Moisés, percebendo isso, percebendo tudo o que estava acontecendo, o cenário adverso, a força militar dos egípcios, o murmúrio do povo e a incredulidade do povo, apesar de já ter visto tantas maravilhas feitas pelo Senhor, ele tem uma autoridade que é algo que nós precisamos absorver. Digo absorver no sentido de aprendermos e buscarmos essa autoridade que vem de um relacionamento profundo, de um relacionamento próximo com Deus. Ele vai dizer, olha, aquieta, calma, vocês estão vendo esses egípcios, vocês não vão vê-los mais, porque o Senhor é quem luta por vocês, o Senhor é quem resolverá essa questão, o Senhor é aquele que entra na causa impossível. E aí o povo passa, após experimentar essa incredulidade, passa por uma outra experiência, que é uma experiência de provação que nós também enfrentamos hoje, que é a provação através do medo. O povo foi provado pelo medo. Você parado, vamos imaginar esse cenário. Você, meu irmão e minha irmã, vivenciando a realidade de uma saída do Egito, uma saída difícil. Após um longo tempo de servidão, você sente a liberdade, você aproveita a liberdade, você celebra a liberdade, você diz, agora vai. Minha vida vai mudar. E após um percurso, você percebe que você está sendo seguido. E você chega em um local que você não tem mais para onde ir. Mulheres, crianças, homens estavam naquele contexto. E o medo estava tomando conta dos corações. A incredulidade ela é acompanhada de perto pelo medo. Porque a incredulidade vai fazer você duvidar. E o medo vai te dar certeza de que vai dar errado. Se você parar para observar, você primeiro duvida. E após essa dúvida, que plantou uma semente no seu coração, o medo vai florescendo. E você passa a ter certeza de que você não conseguirá, de que não dará certo, de que aquilo será o seu fim, de que você não tem competência para fazer. E a palavra de Moisés para aquele povo foi uma palavra muito direta e uma palavra muito clara de quem conhecia o Senhor e de quem sabia que aquela missão, aquela jornada não era uma jornada simplesmente de um povo, não era uma jornada simplesmente de um homem liderado, de um homem líder que estava conduzindo pessoas.
Moisés ele sabia que aquela jornada era uma jornada de um povo separado e de um povo escolhido por Deus para anunciar o seu nome, para anunciar os seus feitos, para anunciar as suas maravilhas e para cumprir as suas promessas. Então aquele não seria o fim. A incredulidade não teria espaço no coração de Moisés. O medo também não teria espaço no coração de Moisés. E é interessante como nós vamos continuar lendo a palavra, a partir do versículo 15, capítulo 14, verso 15. É interessante o que Deus vai dizer a ele. É interessante a forma com a qual o Senhor manifesta a sua presença no meio daquele povo. E o texto diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Interessante que a palavra de Moisés é uma palavra direcionada ao povo, mas é uma palavra que o Senhor capta, que o Senhor recebe. E o Senhor diz: por que você está clamando a mim? Qual a grande situação que para vocês parece impossível? Que está causando dúvida, que está causando medo no coração de vocês? O que é que está acontecendo? Fala para o povo marchar. E é interessante que o Senhor ele vai trabalhar de forma muito particular cada situação. Primeiro ele capta o que está acontecendo ali. E ele responde de forma muito direta. Ele vai dizer: olha, eu mandei vocês estarem nessa missão. Não está escrito isso. Estou falando aqui, né, dentro do entendimento do texto, viu, gente? Eu tirei vocês do Egito. Eu sou a garantia de vocês. Eu sou a segurança de vocês. Eu sou a fortaleza de vocês. Aleluia! Então Deus ele vai responder porque estão clamando. Vocês já deveriam saber disso. Ele vai falar especialmente ao povo: vocês precisam marchar. Vocês vão precisar enfrentar a incredulidade, vocês vão precisar enfrentar o medo, vocês vão precisar enfrentar a adversidade, vocês vão precisar enfrentar o desconhecido. E ele manda que o povo encare aquele desafio. E ele fala com o líder. Ele fala com Moisés. O seu papel vai ser levantar o cajado, levantar a vara. Cada um, nesse contexto, vai ter um papel e vai ter uma experiência diferente com o Senhor. O contexto, como eu falei, vai ser o mesmo para todo mundo. Estavam sendo perseguidos, estavam encurralados, estavam em uma situação nova, mas a forma que você vai responder, a postura que você vai ter, não necessariamente vai ser igual a do seu companheiro de viagem, a do seu irmão de igreja, a do seu familiar, porque cada um tem uma experiência com o Senhor. E o povo passa pelo mar. A história é uma história bem conhecida. Se você não conhece ainda, não tem problema, leia a Escritura, você vai se encantar com essa história, você vai perceber o cuidado de Deus, você vai ficar maravilhado com o livramento experimentado. E o mar vai abrir e o povo vai passar. Os egípcios, cercados pela sua vaidade, pela sua arrogância, cercados por uma ideia de que tinham o poder para fazer aquilo que quisessem. É importante nós lembrarmos isso, porque nós estamos falando de um dos maiores impérios da história antiga do Oriente. A gente precisa entender que o Egito não era simplesmente uma civilização. Nós precisamos entender que o Egito não era um reinado pequeno. Nós precisamos entender que estamos falando de uma potência
do Oriente. E por serem de fato uma potência, os egípcios tinham essa vaidade, essa autossuficiência. E decidiram seguir o povo. Eles tomaram a decisão de seguir o povo. Eles já estavam com aquilo no coração deles. Eles já tinham aquela semente no coração. Eles não poderiam deixar para lá. E eles seguem o povo e o mar volta à sua normalidade e eles morrem afogados. É uma história muito interessante. Eu particularmente amo essa história e amo como ela é construída para além da realidade da passagem no Mar Vermelho. Nós assistimos filmes, desenhos, séries que relatam essa realidade da abertura do mar e as pessoas ficam maravilhadas. Alguns não creem. Infelizmente, nem todos vão crer. Eu creio. E o que me deixa maravilhado é que apesar de todo o caos, de todo o medo, de toda a tensão, eles enfrentam as suas adversidades, eles enfrentam as suas provações e eles vencem pelo poder do Senhor. Após essa passagem, nós vamos ter no capítulo 15 o Cântico de Moisés. Nós lemos um trecho no nosso texto áureo. E o Cântico de Moisés vai ser uma exaltação à força do Senhor, ao cuidado do Senhor, à soberania do Senhor, e o povo está em festa. O povo celebra. O povo está dançando, o povo está tocando. Existe uma alegria muito grande naquele momento. Mas como nós falamos no início da nossa lição, como nós falamos no início da nossa escola bíblica, a nossa vida ela não é cercada apenas por bons momentos. Nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar por provações, nós vamos passar pelo desconhecido. E o desconhecido chega para aquele povo após experimentar algo maravilhoso. Eles vão enfrentar duas novas provações. A primeira provação, sede. Eu gostaria que você lesse comigo Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 23. Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 23. O texto diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Percebam que o povo experimentou um feito maravilhoso. Percebam que o povo atravessou o mar. O inimigo que causava incredulidade, que causava angústia, que causava medo, tinha sido derrotado. Mas novos processos surgem na caminhada. Assim como novos processos surgem na caminhada cristã. Para você, meu irmão e minha irmã. E para mim também, que estou falando aqui nessa manhã. A nossa vida ela é cercada pela incerteza. E hoje nós estamos cada vez mais conectados ao amanhã. Jesus ele vai dizer de uma forma muito clara e de uma forma muito direta que basta para cada dia o seu próprio mal. Para cada dia as suas aflições, as suas adversidades, as suas dificuldades. Mas nós insistimos em pensar para além do que está acontecendo no momento. Nós queremos prever o que vai acontecer, nós queremos desenhar todas as possibilidades. Isso faz com que o nosso coração pese. E os israelitas, saindo de uma realidade maravilhosa, eles se encontraram em uma realidade natural. Por que realidade natural? Se você passa um longo tempo viajando, por mais que você tenha se abastecido, vai chegar um momento que a sua reserva de água vai acabar. E quando essa reserva acaba, o que é que eles fazem? Murmuram. Eu sei que você falou aí na sua casa, assistindo essa aula.
Você disse, murmuram, porque o ser humano tende a ser murmurador. E eles murmuram querendo água, eles murmuram pela sede, eles murmuram pelo descontentamento, eles murmuram porque tem gente que realmente só quer murmurar. Não tem uma solução, não tem uma proposta, não tem uma perspectiva, mas está murmurando ali junto com todo mundo. Parece o certo a fazer. Parece o correto a fazer. E mais uma vez, Moisés ele se posiciona de uma forma diferente. Ele se posiciona com o intuito e com a intenção de buscar o Senhor e de esperar a resposta do Senhor. E Deus transforma aquelas águas amargas, águas impróprias para serem absorvidas pelo ser humano, em águas doces. Deus transformou em uma água que o povo pudesse beber. Será que esse povo aprendeu? Será que esse povo de fato deixou a murmuração de lado? A última das provações que nós vamos estudar hoje vai mostrar que não. Que eles não aprenderam, que eles não deixaram de murmurar. Te convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16, versículo 2. A partir do verso 2 diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxeste a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Irmãos e irmãs, pensem comigo nesse momento. Ser Moisés não deve ter sido fácil. Estar à frente desse povo não deve ter sido fácil. Não deve ter sido, com certeza, uma tarefa fácil. Porque a cada adversidade eles murmuravam. E quando eles murmuravam, eles eram remetidos a um passado que já não existia. E eles ficavam presos a esperanças tolas, de certa forma. Por quê? Porque eles estavam desejosos por um período em que eles eram servos, em que eles estavam escravizados. E a visão estava tão limitada simplesmente na alimentação. A visão estava tão limitada naquela provação momentânea da fome que eles estavam enfrentando, que eles dizem: olha, nós tínhamos carne, nós tínhamos pão, aquilo era bom. Percebam que eles estão dizendo que estar no Egito era bom, que eles preferiam ter sido mortos pelo Senhor no Egito a experimentarem de uma caminhada que teria sim provação, que teria sim dificuldade, mas que teria Deus agindo a todo momento. Deus vai responder esse questionamento com o maná. O maná que vai alimentar o povo durante o tempo que o povo esteve no deserto. O maná que vai cair do céu, mostrando àqueles homens, mulheres e crianças que eles precisavam esperar o seu socorro do Senhor. E aqui eu trago para o nosso tempo. Estamos em 2022, ano de eleição. Meu Deus! Nós temos visto tantas coisas. Nós temos visto tanta polaridade. Nós temos visto tanta confiança em líder A, B, C, D. Enfim, a nossa confiança precisa estar primeiramente no Senhor. A nossa confiança precisa estar naquele que faz com que o maná, que é um alimento físico para um povo que estava com fome, mas que tem um significado espiritual muito grande, porque o maná cair do céu vai mostrar, como eu falei, de onde vem o nosso socorro. O maná não brotou da terra, o maná não foi plantado, o maná não saiu das águas, o maná veio do céu, para que aquele povo percebesse que o seu Deus, que é o Senhor do céu, da terra, que habita no mais alto céu, enxerga
a dificuldade, enxerga o clamor, enxerga a luta. O nosso Deus, Ele se preocupa com a provação que você está enfrentando. O nosso Deus se preocupa com aqueles que estão passando diversos tipos de provações, por aqueles que estão passando por uma adversidade nesse momento e que estão com fome. E Deus chama a mim e a você para sermos a resposta. O nosso Deus, Ele mostrou com o maná. Em Jesus Ele vai reproduzir esse comportamento. De que Ele entendia a necessidade física, mas que Ele estava chamando para algo muito mais complexo, que era a necessidade espiritual. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo de Israel. O povo de Israel tinha deixado o Egito, mas as práticas egípcias estavam acompanhando aquele povo. A confiança em si, a falta desse descansar, mas a ideia de ter que buscar ali situações mirabolantes para que as coisas acontecessem, como os rituais que aconteciam no Antigo Egito, rituais para a fertilidade, rituais para a plantação, rituais para os mortos. O povo estava ainda cheio dessas coisas. E para que deixasse isso, foi um processo. Nós vamos estar estudando, não vou aqui antecipar o que acontece, mas nas próximas lições nós vamos estar estudando com a nossa revista a jornada desse povo. Nós vamos estar percebendo a construção do relacionamento desse povo com o Senhor. Nós vamos perceber como Deus vai trabalhar essas pessoas, vai orientar essas pessoas e vai passar leis, decretos, para que esse povo aprendesse que acima de qualquer coisa Deus continuava no comando de tudo. Que o Senhor complete a boa obra em nossas vidas e que a palavra de Deus crie morada em nossos corações. Meu irmão e minha irmã, se você estiver passando por um momento de provação, Deus é contigo. Se você estiver precisando de um apoio, entre em contato, não guarde para você, porque nós somos família de Deus. Fale. Mas eu queria te dizer que independente de qualquer coisa, se você desejar ou não falar, o Senhor está ao seu lado. Que as provações não paralisem você, que as dificuldades não paralisem você, mas que pelo contrário, você possa adotar uma postura de fé, uma postura de experiência com Deus. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você passará por esse momento. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesse momento, gratos por tudo que Deus tem feito. Pai, obrigado, Deus, pela Tua graça, obrigado pelo Teu cuidado. Senhor, nós te agradecemos pela vida, Deus, do nosso pastor. Lendo sobre a experiência de Moisés, a experiência de liderar, nós percebemos como é difícil, Deus, como é difícil lidar com o ser humano. Então eu te apresento a vida dele nesse momento. Cuida, Deus, dia a dia do teu filho, pastor Walter, Deus. Abençoa a sua vida, a vida da sua família. Nós glorificamos ao Senhor porque ele contraiu o Covid, mas ele está sendo guardado pelo Senhor. Isso mostra que nesse mundo nós vamos passar pelas dificuldades, mas o Senhor nos guarda, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é a nossa garantia. Deus, eu te agradeço do fundo do meu coração pela vida do pastor Walter, Deus. Te agradeço pelo Senhor estar cuidando dele. Te agradeço, Deus, pelo Senhor estar cuidando da irmã Ariete, estar guardando, Deus. E nós sabemos que no Senhor não tem derrota. Com o Senhor a vitória é eterna. Não no sentido, Deus, mundano de ganhar bens, de ter dinheiro e coisas assim. Mas eu digo de fato a vida eterna, a salvação que vem do Senhor. Essa é a nossa principal vitória. Obrigado, Deus. Pai, continua sendo com a nossa igreja, Igreja Batista Sião. Continua fortalecendo os nossos corações nos momentos de provação. Nos fortalece e nos dá direção em nome de Jesus.
Amém. Que o Senhor continue sendo contigo, meu irmão e minha irmã. Que possamos agora celebrar juntos ao Senhor no nosso culto, que vai começar às 10h15. Não deixe de participar, não deixe de cantar, não deixe de ler a palavra, não deixe de estar em comunhão, apesar desse momento online. Nós precisamos celebrar juntos tudo que Deus nos tem feito. Que o Senhor continue sendo contigo e com sua família. Um forte abraço e que a paz do Senhor seja com vocês.